Shalom, Pian, paz. Nós cristãos nos saudamos dessa maneira, desejando que a paz de Deus guarde sua mente e coração em Cristo Jesus. A minha pergunta para você hoje é: você está preparado? Talvez você pergunte: preparado para quê? Para ter que ficar em casa por mais 40 dias? Ou para enfrentar as crises sociais e econômicas depois disso? Ou preparados para enfrentar o resultado positivo para a Covid? A maioria das pessoas procura evitar essas questões, certos pensamentos que tiram a paz da gente. Mas a gente sabe que não é se escondendo da realidade que a nossa paz será garantida. Os escoteiros têm um lema: sempre alerta. Estar sempre alerta é algo que Jesus também nos ensina a fazermos. E hoje, mais do que nunca, é tempo de vigilância. Precisamos estar preparados, pelo menos para 3 coisas. Primeiro, nos resguardar do inimigo invisível, que a mídia tem falado desse vírus, que pode estar em lugares inimagináveis, para não deixar que o inimigo tenha acesso ao nosso lar. E a gente toma cuidado, a gente faz precauções, a gente coloca sapato fora de casa, e assim a gente se prepara para não termos esse vírus na nossa casa. Mas é necessário a gente também se preparar para um segundo passo, quando é necessário ir enfrentar o inimigo. Se tivermos que estar à frente da batalha, como os agentes da saúde e da limpeza estão fazendo hoje, talvez haja até necessidade de mais voluntários depois de várias outras áreas também. E para isso precisamos também estar preparados. E em terceiro lugar, é necessário também estarmos preparados para combater o vírus se este chegar a entrar no nosso corpo. Preciso preparar o meu corpo para que esteja fortalecido o meu sistema imunológico para vencer este vírus. Mas não somente isso, eu preciso também fortalecer a minha mente e o coração para quando o medo e o inimigo quiserem invadir a minha mente e a minha alma. Por isso Jesus nos ensina a estarmos sempre de prontidão e em alerta. E isso veio do meu devocional em Mateus 24, que eu quero compartilhar com vocês. Vou ler na nova versão transformadora, nova versão transformadora. Mateus 24, 37 a 44. Diz assim: pois assim como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus nos alerta de que precisamos estar preparados para aquele dia. Mas o que é aquele dia? Muitos entendem que aquele dia é quando Jesus voltar novamente. Mas eu posso entender também aquele dia quando Ele nos chamar. Em Mateus 24, 40 a 44, Jesus continua nos exortando a necessidade de vigilância com essa outra situação. No versículo 40 diz: então 2 estarão no campo, um será levado e outro será deixado. As 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Versículo 42, portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Esse alerta, portanto vigiem, porque vocês não sabem que dia que volta o Senhor, se repete em outras histórias que Jesus vai contar. E no versículo 43 diz: porém considerem isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora que vocês menos esperam. Na verdade, o dia está cada dia mais próximo.
percebemos os sinais dos tempos e por isso nós precisamos nos preparar. Ouçam o alerta dos profetas, ouçam a voz do Espírito. Eles dizem, será repentino. Nosso Deus, Pai, nos prepara para os sofrimentos que estão por vir e Ele nos deixou essas mensagens de alerta. Não só isso, Deus nos fala também por meio do seu próprio Filho, Jesus, sobre essa realidade. Mas esse tipo de mensagem é o tipo de mensagem que as pessoas ouvem e ignoram, né? Faz questão de não pensar muito nisso. Lembra-se do Pedro? Ele também não chegou a repreender Jesus quando ele estava alertando os discípulos de que um dia ele iria ser traído, ser morto, mas ele iria ressuscitar, né? Mas quando Jesus começou a falar disso, Pedro já falou, Jesus, não fala essas coisas, não pega bem, né? Mas Jesus, ele retruca e fala, puxa, Pedro, você precisa prestar atenção nisso, né? Embora Jesus tivesse alertado várias vezes que os seus discípulos, que ele iria morrer, as pessoas evitam falar sobre a morte. Em Mateus 26, 31 a 41, nós vemos isso acontecer. Jesus disse claramente, esta noite serei uma pedra de tropeço para vocês, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas Pedro, ele não levou isso muito a sério, e pelo contrário, ele diz, não, ainda que todo mundo venha te trair, né, eu nunca te trairei, né? E ele não se preparou para o que viria. Pedro, ele não aceita essa realidade por causa da sua visão triunfalista. Infelizmente, muitos de nós somos parecidos com ele. Achamos que a nossa fé irá nos proteger de todo o mal, toda a doença e até da morte. Essa não é toda a verdade, porque Jesus insiste com os discípulos, lembra, no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Nós não seremos vencidos nem pelo sofrimento, nem pela morte, porque ele também diz, nada pode nos separar do amor de Cristo, mas nós não somos imunes nem ao sofrimento e nem à morte. Porque desde a entrada do pecado no mundo, nenhum de nós está imune a isso. Mas a grande notícia, lá em Romanos 5,17 diz que a morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Sabemos que é o Adão. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça, e todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Jesus, quando ele se conscientiza de que esse dia está chegando e que seria naquela noite, Jesus ele se prepara retirando-se para orar. Ele convida os seus discípulos mais próximos para vigiar com ele. Ele diz, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui comigo e vigiem. Prostrou-se orando e dizendo, meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Essa é uma oração que nós também podemos fazer, porque Jesus fez. Eu também oro na minha casa, que o Senhor guarde-nos, guarde a nossa família, guarde a nossa igreja, guarde nossos amigos, nossos missionários, nossos líderes, as pessoas que a gente ama, guarde-nos de passar por isso. Mas, se isso é possível, mas, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Nós não sabemos a vontade individual para cada um de Deus, mas Jesus nos alerta, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E nós vemos naquele texto que Jesus ele alerta os discípulos 3 vezes, porque toda vez que ele voltava, os discípulos estavam dormindo. E Jesus diz assim para eles,
puxa, vocês não podem vigiar comigo nessa hora? Jesus não era contra um sono bom, reparador, mas Jesus ele nos alerta que muitas vezes a gente vive uma vida de sono profundo, de sonhos, de não realidade, de ilusão, evitando enfrentar a realidade dos sofrimentos desse mundo. E Jesus ele nos ensina e nos alerta vez após outra: por favor, acordem, por favor, fiquem vigilantes, fiquem atentos, estejam prontos. Enquanto Jesus falava isso para os seus discípulos, chegou então Judas. Jesus, no auge da sua carreira, aos 33 anos, foi traído por um dos seus amigos, discípulos. Foi julgado injustamente, foi torturado e humilhado publicamente. Isso em 2, 3 dias, acho. Foi condenado pela justiça humana rapidamente. E essa baixa pegou a todos de surpresa e desconcertou a todos. Porque, embora Jesus tenha alertado, eles estavam despreparados. Porque uma semana antes ele era visto como popstar, Jesus, porém, nunca se deixou levar por essa imagem, essa popularidade, porque ele estava focado na sua missão, da sua responsabilidade, a sua grande missão era salvar a humanidade. Ele sabia que só a sua morte substitutiva poderia oferecer o antídoto para o maior problema da humanidade, que é o pecado. Jesus sacrificou-se para nos dar o antídoto, para nos dar a vida. Jesus veio para nos mostrar o caminho de que sem a cruz não há glória e não há coroa. E que a nossa vitória final vem depois da morte. Que é preciso morrer para si mesmo para viver a vida que Deus tem para nós. E que quem já morreu para si não teme mais a morte. Porque ele sabe que ainda que morra, viverá eternamente. É assim que os discípulos de Cristo devem pensar como Cristo. Que quem venceu a morte sabe que já conquistou a vitória. A morte é uma realidade para todos nós, mesmo antes dessa pandemia, mas agora ela é mais evidente e presente. Escancara a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade e a nossa incapacidade de controle. Essa semana eu li um testemunho muito interessante do exemplo de um cristão diante do coronavírus em sua vida lá em Lombardia. De um médico ex-ateu, Julian Urban. Ele diz assim, ele escreve: em meio ao caos, o médico ficou impressionado com a atitude de um paciente. Foi a postura de um pastor infectado pelo vírus, que ajudou Julian a rever seus conceitos. O médico chegou a admitir que no passado criticou a fé dos pais que iam para a igreja, mas o exemplo que viu recentemente no hospital mudou tudo. 9 dias atrás, um pastor de 75 anos foi internado no hospital. Ele era um homem gentil, ele tinha sérios problemas respiratórios e ele tinha uma Bíblia. E nos impressionou como lia para os moribundos enquanto segurava a mão deles. Nós médicos estávamos todos cansados, desanimados, psicologicamente e fisicamente acabados. Quando tínhamos tempo, ouvíamos ele. Tínhamos atingido o nosso limite, não podíamos fazer mais nada. Pessoas estão morrendo todos os dias, estamos exaustos. 2 colegas morreram e outros foram infectados. Precisávamos começar a pedir ajuda a Deus, declarou esse médico Urban. Ele diz assim, que o pastor veio a falecer, porém a fé continuou no hospital. Porque ele, o pastor, conseguiu, apesar da sua condição e das nossas dificuldades, trazer-nos uma paz que não esperávamos encontrar. E esse médico chegou a dizer que, desde então, ele confia a sua vida nas mãos de Deus e ele agradece a Deus por essa experiência que ele teve.
Quem tem medo de morrer? Todos nós. Até mesmo Jesus. Na verdade, acho que a maioria tem mais medo de sofrer do que morrer. Mas Jesus teve também medo e sentia dor também. Jesus era humano. A dor, o sofrimento, a morte é algo estranho que todos nós queremos evitar. Mas a morte é uma realidade para todos nós, mesmo antes dessa pandemia. Mas agora ela é mais evidente e mais presente, escancara a nossa incapacidade de controle. O ser humano, com seu conhecimento, se esforça em ter algum tipo de controle e busca a cura. Mas sabemos que tudo isso também tem suas limitações, porque ainda que sejamos curados dessa gripe, podemos morrer de várias outras razões. O mundo está na iminência de ser destruído por várias outras coisas, né, como atividades humanas ou até mesmo catástrofes naturais. E por isso a gente pode ter certeza que, se ainda estamos vivos, é porque Deus sustenta o nosso universo e as nossas vidas. Por isso, todos nós precisamos estar preparados. Jesus continua nos alertando em Mateus 24, 45 a 47, para que todos os servos estejam preparados para a volta do seu Senhor, pois ninguém sabe a hora. Diz assim esse texto: o servo fiel e sensato é aquele a quem o Senhor encarrega de gerir os outros servos da casa e alimentá-los. Se o Senhor voltar e constatar que o servo fez um bom trabalho, haverá recompensa. Eu lhes digo a verdade, ele colocará todos os seus bens sob o cuidado desse servo. Enquanto que o servo mau é aquele que pensa: meu Senhor não voltará tão cedo, e se aproveita da casa, comida, maltrata os subalternos, e aí o dia em que não espera e a hora que não conhece, o seu Senhor voltará e dará o destino de todos os hipócritas: castigo, choro e ranger de dentes. Por isso, como devemos nos preparar? E preparar as pessoas que a gente ama? Eu trouxe aqui 3 sugestões, orientações, que depois a gente vai ver que há também um respaldo lá em Eclesiastes, que nós vamos ler. Mas eu coloco aqui primeiro: esteja com a casa arrumada. Coloque em ordem a sua vida. Resolva as pendências, principalmente dos seus relacionamentos. Perdoe os seus devedores e pague o que você deve. Se não conseguir, peça perdão e ajuda. Não carregue mágoa, pecado, ressentimento, ódio. Viva feliz o dia de hoje. Essa é a minha segunda dica, orientação. Desfrute da presença das pessoas e os presentes que Deus te dá hoje. Faça valer a pena cada minuto que Deus te dá. Terceiro, sirva aos outros com seus dons, sua comida, seus conhecimentos, com seu trabalho e o que você faz de melhor. Como eu disse, isso está escrito também lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 1 a 10. O sábio nos ensina como viver diante dessa realidade, que é uma grande incógnita. Diz assim, lá: tenho refletido sobre estas coisas para chegar à seguinte conclusão: os justos e os sábios, com seus feitos, estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, isso ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer. E este é o mal que há em tudo que se faz debaixo do sol. E a mesma coisa acontece com todos, e todos caminham rumo à morte. Portanto, no versículo 7, vá e coma com alegria o seu pão e beba com prazer a sua bebida, pois Deus já se agradou do que você faz. Que as suas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Aproveita a vida com a pessoa que você ama, todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol. E tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas obras, suas forças. Porque na sepultura
que é para onde todos nós vamos, não há obra, nem projetos, nem conhecimento nenhum. Por isso, não gaste a sua vida inutilmente, se preocupando com o dia de amanhã, das tragédias que podem ou não vir. Não gaste a sua vida sofrendo antecipadamente por coisas que você não tem como controlar, deixando o medo te impedir de amar ativamente, se embriagando de anestésicos ou entorpecentes, brigando por picuinhas, amargando seu espírito, cultivando ofensas do passado. Não faça isso, mas vivamos preparados para quando nosso Senhor voltar a nos buscar. Desfrute com alegria a provisão de Deus na sua vida. Mantenha a sua consciência e a sua vida limpa. Livre-se de qualquer mancha em seu caráter e pensamentos. Eu li uma coisa enviada por uma colega dizendo o quanto aumentou o índice de acesso de pornografia nesses dias de confinamento. Porque muitas pessoas, sem saber o que fazer, perdem as suas mentes em coisas que contaminam a sua alma e o seu espírito. Cuidado, gente. E nunca lhe falte a alegria, a paz, a paciência, a mansidão, o domínio próprio, enfim. Nunca lhe falte o fruto e o óleo do Espírito em sua cabeça, em sua vida. Ame e trabalhe com paixão, com dedicação, com alegria, sabendo para quem estamos servindo e de quem receberemos a recompensa por todo o bem que fizermos. Por isso, se vocês me permitirem, quero compartilhar uma música que aprendi na época da mocidade da ISP e que me lembra dessas verdades. Cristo vem me buscar. Cristo vem me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro prometido voltará. Cristo vem me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro prometido voltará, voltará. Oh glória, aleluia, Maranata, vem Jesus, sou liberto pelo sangue desta cruz. Tenho Consolador, sua glória esplendor, sou liberto pelo poder do Senhor. Cristo manda sempre estar, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Oh, que gozo vou sentir, com os anjos a cantar, e com Cristo para sempre vou morar, vou morar. Oh glória, aleluia, Maranata, vem Jesus, sou liberto pelo sangue nesta cruz. Tenho Consolador, sua glória esplendor, sou liberto pelo poder do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, obrigada por essa esperança, por essa alegria que nós temos de saber que um dia o Senhor vem nos buscar e nós queremos estar prontos, preparados para esse dia. Que o Senhor prepare o nosso coração, nos ajude, Senhor, a organizarmos, limparmos a nossa vida de um modo que o Senhor realmente se alegre com a nossa vida vivida aqui. Abençoa-nos, Senhor, nesse período de muitas incertezas, dessa única certeza de que o Senhor realmente estará conosco todos os dias da nossa vida e a Tua graça será sempre suficiente para nós. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.